Você sabe o que acontece com os filhos de um narcisista patológico quando estes estão prestes a ter um colapso narcisista? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre esse tema. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O colapso narcisista é um estado emocional, psicológico, psiquiátrico que ocorre quando a máscara de grandiosidade ela é desafiada, ela é exposta ou ela é destruída. Durante esse momento, a fragilidade do narcisista ele passa a ser notória, a sua fragilidade emocional, ela começa a ser revelada e ela começa a mostrar que a sua capacidade de lidar com a exposição e com as suas fragilidades, com aquela rejeição, a perda de controle, ela resulta em um comportamento extremo. Para os filhos de um narcisista patológico, esse período pode ser um período particularmente desafiador, pois eles frequentemente se tornam alvos ou instrumento de caos interno do pai ou da mãe narcisista. No vídeo de hoje, exploraremos 5 atitudes comuns que os narcisistas podem adotar com seus filhos durante o colapso narcisista. Cada atitude será analisada profundamente, com exemplos práticos e com implicações psicológicas. Então, vamos ao primeiro tipo, que é a primeira atitude, que é a manipulação emocional para obter controle. Quando ele percebe que está perdendo o controle da sua vida, da sua condição, ele recorre a estratégias de manipulação. Para que ele faz isso? Para reafirmar a sua autoridade sobre os filhos, bem como utilizando vários, como eu posso dizer assim, várias chantagens, culpa, várias ameaças, para impor a sua vontade e, consequentemente, manter o controle da família. No exemplo prático, nós podemos avaliar, por exemplo, a parte do pai. Quando o pai começa a fazer uma certa chantagem com o filho, dizendo: se você me amasse, você não faria isso, não ficava contra mim, não, principalmente nesse período tão difícil que eu estou passando. E quando for a mãe, muitas mães vão agir dizendo que vocês são responsáveis pelo que eu estou passando, tudo isso que eu estou passando é culpa de vocês, porque vocês é que me dão essa infelicidade, me deixa a minha vida um inferno, por causa da sua desobediência, porque vocês não me obedecem, tanto que eu faço, tanto que eu luto por vocês. Toda essa chantagem é muito comum na vida de pais e mães narcisistas. Quais são as implicações psicológicas nesse sentido? Olha, é muito difícil ser filho de narcisista, justamente porque os filhos, eles podem se sentir culpados, realmente, porque eles estão vendo toda aquela situação e eles estão se culpando pelo fato deles estarem vivenciando isso no seu dia a dia e complementando isso
vem as palavras dos pais, no caso a mãe ou o pai, falando essas palavras, e ele tenta agradar de qualquer jeito os pais, mas eles sabem que não vão conseguir. E por isso eles se sentem verdadeiramente culpados, certo? E tentam agradar de qualquer forma. Outro impacto também muito importante nesse sentido é que, com essas palavras, os pais narcisistas tiram dos seus filhos a autoestima deles, fazendo com que essas criaturas que desde a infância sofrem dessa situação, elas tenham uma autoestima baixíssima, elas tenham condições de dificuldades, melhor dizendo, de impor certos limites saudáveis, e muitas vezes tem dificuldade de, mais tarde, quando já jovem, adulto, terem relacionamentos saudáveis também, porque eles não têm exemplo de vida saudável dentro de casa. A segunda atitude do narcisista nesse sentido é a desvalorização e a humilhação. O narcisista, ele projeta uma condição que é própria dele nas pessoas. No caso aqui, o narcisista projeta em seus filhos toda aquela sensação de inadequação, fazendo com que os filhos se sintam da mesma forma. E com essa desvalorização que eles impõem, humilhando, criticando, fazendo muitas vezes agir com severidade com esses jovens para aliviar a dor que eles mesmos sentem no seu íntimo, na sua condição de miserabilidade em que eles vivem. Um exemplo claro disso é quando o pai humilha o filho publicamente, muitas vezes dizendo palavras duras como: você nunca faz nada certo, você é uma pedra de tropeço na minha vida, você é a desgraça da minha vida, você é um inútil, você não vale nada, você não vai ser nada que preste. Todas essas palavras, muitas vezes, que o pai narcisista diz, na realidade ele está dizendo para ele mesmo, mas como ele não tem a capacidade de se autoavaliar, então eles projetam nos filhos esse tipo de pensamento, esse tipo de palavras, de ações, que é muito chato e infelizmente atrapalha muito a vida daquele jovem. Outras vezes a mãe, possivelmente, minimiza as conquistas do filho. Por exemplo, o filho chega e conta que conquistou isso, que conquistou aquilo, tirou nota boa, foi aprovado no concurso, ou arrumou um emprego bom e foi aprovado dentro do emprego. Sabe o que ela diz? Não fez mais do que obrigação. Qualquer um faria o que você fez. Você não tem nada de especial. Quer dizer, esse tipo de comportamento faz com que o jovem, a criança e o jovem, eles se sintam totalmente escanteados, sem amor próprio, sem uma representatividade que possa incentivá-lo a ter uma vida feliz, uma vida ordeira, e se torna um adulto frustrado, se torna um adulto muitas vezes revoltados, e esse tipo de comportamento pode até tornar ou fazer com que este filho ou esta filha se torne um narcisista em potencial. Quais as implicações psicológicas disso? Os filhos, muitas vezes, quando ouvem os pais dizerem isso, eles duvidam da sua capacidade intelectual, da sua capacidade emocional, eles duvidam do seu valor pessoal, eles não se veem valorizados, e
a longo prazo vai criar neles a ansiedade, a depressão, vai fazer com que, como nós falamos anteriormente, ele se torne até um narcisista em potencial. E aí, eles fazem isso para quê? Para se defender. E então, a gente precisa tomar muito cuidado com que as nossas palavras, nós que já nos consideramos normais, temos que ter cuidado com as nossas palavras para os nossos filhos. Imagine um narcisista em pleno momento de colapso. Eles não têm limite, não têm nenhum filtro. E aí, seja o que Deus quiser. O terceiro tipo, ou a terceira condição, é o isolamento e a alienação parental. Os narcisistas, eles usam os filhos como ferramenta de vingança contra o seu cônjuge. E essa é uma atitude muitas vezes prejudicial, porque promovendo a alienação parental, um fica jogando o filho contra o outro, e no período do colapso, esse comportamento pode se intensificar ainda mais. Por exemplo, a mãe diz ao filho que seu pai não os ama. Ou a criança é responsável por tudo que está acontecendo com o seu casamento, com o seu pai, e o que acontecer tudo ali é culpa dele. Porque seu pai não gosta dele, ou porque ele veio num período mau, num período errado. Eles podem impedir dos filhos de terem amizades saudáveis. Quantos pais narcisistas, no momento de crise, isolam seus filhos para que eles não tenham amizade? Quando ele vai falar que encontraram uma pessoa legal, um amigo, uma amiga, eles começam a depreciar essa condição. Então, qual a implicação psicológica disso? É que o isolamento faz com que o filho ou a filha se sinta como que abandonado, se sinta em confusão emocional muito grande. Se sentem obrigados a escolher, às vezes, o lado, se vai ficar do lado do pai ou da mãe. E isso impede o comprometimento da relação familiar, fazendo com que essa família seja uma família desestruturada. Agora, imagine uma pessoa que nasceu e cresceu numa família desestruturada. Nós temos centenas de casos. Como é a vida dessa pessoa? É muito difícil. Então, precisamos ter cuidado no que falamos e como tratamos os nossos entes queridos, para que não haja nenhuma discrepância entre aquilo que somos e aquilo que falamos. Agora, para o narcisista, eles não têm limite nessa condição. Então, o que vier à mente, eles falam, desde que agridam e desde que eles se defendam da sua condição de fragilidade, de vulnerabilidade, porque para eles o que importa é a sua condição, é a sua máscara se manter intacta. Só que nesse período a sua máscara já está caindo. E eles estão utilizando, como podemos dizer, o seu último fôlego para manter o controle sobre aquilo que eles acham e que devem ser importante para ele. O quarto tipo é a exploração dos filhos como extensão de si mesmo. O que quer dizer isso? Para reforçar o seu próprio valor, muitas vezes o pai narcisista, ele explora o filho. Explora o filho e exige que atenda às suas necessidades emocionais, e muitas vezes ele usa esse filho como status. Eu vou explicar isso. Às vezes, os filhos chegam para os pais narcisistas no período em que eles estão
colapsando, e vem, principalmente nessa época de final de ano, vem com notas boas para mostrar ao pai, e eles usam essa nota boa para mostrar às outras pessoas que seu filho é um inteligente, é uma pessoa prendada, é uma pessoa que tem capacidade muito mais do que as outras. Outras vezes, a mãe pega a filha e faz com que ela seja uma sua confidente. E muitas vezes falando palavras inadequadas para a idade da criança, do adolescente ou da jovem, que não está preparada psicologicamente para ouvir certas coisas que são íntimas da mãe ou do seu relacionamento, mas ela não quer saber e ela joga tudo para a filha. E ela que se vire para filtrar, se tiver capacidade para isso. Então, esse tipo de comportamento, ele causa algumas implicações psicológicas muito sérias, porque impede que o filho, a filha, tenha o que nós podemos dizer, uma identidade própria, uma condição própria de analisar a sua vida. O seu valor está condicionado àquilo que pode oferecer a alguém ou aquilo que possa agradar os outros. E quantas jovens hoje, mulheres casadas com seus filhos, com seu marido, hoje já estando com seu lar há mais de 10 anos, não se sentem que foram usadas no início e que hoje muitas vezes não sabem nem como agir se deixá-la sozinha para resolver as coisas, porque elas não foram acompanhadas, elas foram criadas por pais narcisistas e muitas vezes esses pais estavam em colapso, ou prestes a estar em colapso. Então, essa condição é muito séria e precisamos ter cuidado com isso. O quinto tipo é o episódio da raiva explosiva ou da retirada fria. O que quer dizer isso? O narcisista, durante o colapso, as emoções deles flutuam entre uma raiva excessiva ou então um retraimento da sua condição. Nós já falamos disso em outros vídeos e nós vamos deixar linkado aqui outros vídeos que falam sobre isso. Então, os filhos, eles são atingidos por essas oscilações emocionais, que são oscilações extremas. Por exemplo, no período de uma explosão de raiva. Aí os pais chegam para os filhos e dizem: vocês são os ingratos, eu faço de tudo por vocês, eu me entrego por vocês, eu morro por vocês, sou eu que faço tudo por vocês e vocês não reconhecem, vocês são frios, vocês são ingratos comigo. Essa condição é muito comum de ocorrer. E muitas vezes a pessoa faz isso e não sabe que ela é narcisista e que está em pleno colapso. E tem aquela reação fria, muitas vezes, porque ignoram completamente os filhos. São aquelas pessoas que não interagem com os filhos, não conversam com os filhos, entram em casa, só diz oi, oi, e às vezes nem diz. Não sabe o que os filhos estão passando, não sabe com que os filhos estão andando, não querem saber de nada, porque para eles o que interessa é eles. É a sua própria vida. Eles não querem saber de ninguém mais. Pelo menos enquanto essa pessoa não tiver algo a lhe oferecer. Então, as implicações psicológicas nesse caso é de que o filho vive sempre em alerta. Os filhos vivem sempre pisando em ovos, sem saber o que fazer, porque de repente o pai ou a mãe pode ter uma crise, estourar nesse colapso e vai tornar a vida um inferno. E eles tentam prever e evitar esses conflitos
Isso resulta em ansiedade, isso resulta em dificuldade de ter um relacionamento sério com um futuro relacionamento seu. E como os filhos devem se proteger nesse caso? Olha, nós temos algumas dicas aqui importantes. Primeiro, reconheça os padrões de comportamento. São lutas internas dele, do narcisista, não é sua. Então, reconheça esses padrões. Estabeleça limites para você se defender. Estabeleça uma condição em que vocês falem apenas o essencial, quando eles estiverem em crise. E busque apoio externo da família, busque de pessoas, de amigos, de profissionais, como um psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Busque apoio, pesquise e aprenda sobre o narcisismo. Isso é muito importante para você saber mais e como lidar. Acompanhe nosso canal, porque nós aqui damos dicas de como viver com o narcisista. Colapso narcisista é um momento de intensa vulnerabilidade para o narcisista. E também grande risco emocional para o filho ou os filhos do narcisista. Reconheça as atitudes que o narcisista tem de adotar ou adotado, nesse caso, para lidar com esses períodos de sofrimento e de revelação. É essencial para entender e mitigar esse impacto que o narcisista pode causar na vida dos seus filhos. Nesse caso, busque apoio profissional. Constitua uma rede de suporte para que os filhos, libertos dessa condição, desses padrões disfuncionais, possam ter uma vida tranquila. Se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.